Olá pessoal, boa noite. Como vocês estão? Mais um Papo DR. Hoje, vamos falar sobre ansiedade e desafio nesse momento de coronavírus. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Então, um grande abraço a todos vocês. Estão conseguindo me escutar, pessoal? Comenta aí, por favor, se consegue me escutar, se está chegando a imagem, se está chegando o som. Então, que vamos conversar hoje, com Edmeire, que é psicóloga, que vai falar sobre ansiedade e desafios. Então daqui a pouco, Edmeire já fez até o convite aqui, daqui a pouco ela vai acessar aqui conosco, certo? Então quero dizer a vocês que sejam todos bem-vindos, né? Tá chegando tudo normal? Então todo mundo sejam bem-vindos aí, ó. Sim, chegando normal, consigo escutar. Boa noite, boa noite. O Papo DR acontece todas as segundas-feiras às 20h38, né? O pessoal, a Mila já tá dizendo aí, minha psicóloga preferida, que bom, né? Saudades. Então, vamos conversar hoje justamente sobre ansiedade e desafios. Então, vocês que estão chegando, podem comentar aí qual cidade vocês estão, para poder a gente ter um panorama, né, com relação ao nosso público em si. O que é que acontece? Todas as segundas-feiras, a Dias Rosa Consultoria faz um papo DR, que é um papo que a gente conversa sobre diversos temas. O, Essa semana passada, na verdade, nós tivemos dois papos DR, porque devido ao grande número de pedidos que nós falamos na segunda-feira, falamos sobre empreendedorismo na área contábil e depois, na quinta-feira, conversamos sobre as mudanças na legislação trabalhista. Então, foi excepcionalmente, semana passada tivemos dois. E a pedido do pessoal, então, ó, o pessoal está em São Paulo, Aracaju, né? Ó. Então, eu vou liberar aqui Edmeire, certo? A gente vai conversar um pouco hoje sobre ansiedades e desafios. Então, sugiro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir fazendo, que durante o nosso Papo DR a gente vai tentando responder para vocês. E outra questão também que a gente sempre, se vocês tiverem interesse, mandem pra gente lá no direct temas que vocês sugerem para poder a gente ter o nosso Papo DR. Então, o pessoal Vera, também de Guarulhos, então, grande pessoal aí, né, em várias situações, várias regiões, né, do nosso estado. Então, eu vou aceitar aqui o convite de Edmeire, certo? Ela vai acessar aí conosco, né, e a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa questão, né, de coronavírus, né, essa questão para a gente que fala muito. Nós estamos muito preocupados no trabalho, perder o emprego. Ó, Edmeire chegando aí, boa noite, Edmeire, seja Olá, bem-vinda. boa noite. Né? Então, que ó, Edmeire, o nosso Papo DR, o pessoal está acessando aí, o pessoal já de São Paulo, Guarulhos, aqui de Aracaju, certo? Então Que estamos bom. atingindo aí, né, várias regiões. É, então, nesse momento, pessoal, como eu estava falando no início, o Papo DR ele acontece todas as segundas, sempre com algum tema. E devido à solicitação do pessoal, é, esse negócio de coronavírus, Covid-19, tá trabalhando em casa, passar o dia todo em casa, tá com a esposa em casa, o filho pequeno em casa, e agora esse negócio, o comércio abre, não abre, vai ter demissão, não vai ter demissão, como é que fica a minha vida, eu não sei como é que... Então, tudo isso gera, né, questões que fazem com que a gente comece a repensar em várias situações. Nós tivemos até um papo DR que a gente conversou com a biomédica que foi a Emily sobre os cuidados do coronavírus. E hoje, né, primeiro eu quero agradecer a Edmeire por ter aceito o nosso convite, né? Então a gente fez o convite prontamente, né, tu ficou à nossa disposição. E hoje nós vamos conversar sobre ansiedade e desafios, né? Então, logo depois de Semana Santa, né? Então começamos logo nesse momento de renovação. E aí eu vou pedir para que a Edmeire primeiro faça uma breve apresentação, né, para o pessoal que está aí nos acompanhando. E durante a live, pessoal, quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. E aperta aí no coraçãozinho para convidar mais gente. E no aviãozinho vai mandando aí para seus amigos para poder a gente, né, compartilhar conhecimento para toda a sociedade e conhecimento com qualidade. Então, Edmeire, seja bem-vinda. Faz uma breve apresentação para a gente, por favor. Obrigada, boa noite a todos. Então, meu nome é Edmire Rocha, eu sou psicóloga clínica, especialista na terapia cognitivo-comportamental, com ênfase nos transtornos de ansiedade. Então, estamos aqui falando de um assunto que é bem comum nos consultórios. Estou vendo que tem bastante paciente aí também já entrando, já conhece um pouquinho a minha metodologia de trabalho.
E eu gostaria de começar a falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, ela parte de um princípio de que tudo que tudo que nós pensamos nos gera um sentimento e esse sentimento nos move a ter comportamentos. E aí a gente vem com a situação da ansiedade, né? O que é a ansiedade? Então, a ansiedade é um estado emocional que sentimos diante de algumas situações ou pensamentos. Logo, ela é um sentimento. E aí, como eu sempre costumo falar, redundantemente falando, sentimentos são para ser sentidos. E a gente vê as pessoas chegar ao consultório brigando com os sentimentos. Ah, eu gosto, mas não queria gostar. Eu tenho raiva, mas não gostaria de ter. Eu não gosto, mas queria gostar. E, e eu sou muito ansioso, mas eu não queria ter essa ansiedade. Então, aí eu completo, né? A ansiedade, ela é nossa amiga, né? Que bom que temos ansiedade. Ela é uma resposta que temos diante de ameaças de perigo. O nosso corpo produz ansiedade como resposta para nos proteger diante de algumas situações. Então, ela nos prepara para lutar ou para fugir, né? A exemplo de um assalto, uma possibilidade de ser atropelada, ou diante de uma apresentação, ou de uma live como essa, a primeira vez que estou fazendo, então também estou com um pouquinho de ansiedade, que é normal, que faz parte da condição do ser humano. Então, é a ansiedade que nos faz ficar em alerta, e é ela que nos lembra de coisas e reagir de forma rápida. Ou seja, por mais que eu trave aqui um pouquinho, por mais que eu esteja ansiosa, ela me lembra logo, opa, você está aqui, você se comprometeu, então você tem que reagir. Então, aí eu vou lutar e não fugir. Eu tenho as duas escolhas, né? Ela nos prepara para lutar ou para fugir. Então, Ô, Edmeire, rapidinho, o pessoal está comentando aqui que seu áudio está muito baixo e não estou conseguindo escutar. Tem como falar um pouco mais alto ou, se possível, colocar um fone de ouvido que melhora, pode ser? eu estou de fone. Ah, então pode ser, então, tentar falar um pouco mais alto, porque o pessoal está comentando aqui que está muito baixo o áudio e não está conseguindo chegar. Pronto, ok. Né? E agora, melhorou? Melhorou, pessoal? Porque para Está mim está ótimo sinalizando aí aqui. se melhorou. Vai sinalizando aí, pessoal, se está melhor o áudio. Ah, agora está excelente, ó. Tá, o pessoal está comentando excelente, ok, tá jóia. Certo? Então, quando a gente faz as coisas ao vivo é assim mesmo, não se preocupem, É, certo? Então, com certeza. faz Então, vão parte do nosso avisando aí roteiro. a gente se tá, como é que tá. Pronto, ó, colocar aqui, tá ótimo agora, pronto, certo? Ah, então o que a gente tem visto é que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com essa ansiedade em exagero. E então é como é que meu cérebro tivesse um defeito e ele não conseguisse identificar direito o que é um perigo real de um perigo imaginário e com uma preocupação existente. Como, por exemplo, ao atravessar uma avenida, eu preciso de uma descarga de adrenalina, eu preciso dessa ansiedade para me proteger, para eu tomar uma decisão mais prudente. Mas, por exemplo, se eu estou preocupada apenas com o trabalho da faculdade para entregar, que está em atraso, ou um namorado que não respondeu a minha mensagem, ou a minha psicóloga que demora a responder um pouquinho as mensagens no WhatsApp, isso não representa um perigo real para mim. Mas o meu cérebro, né, diante do momento de ansiedade, ele interpreta como se eu estivesse em situação de perigo. E ele começa a provocar descargas várias vezes ao dia, essa descarga de adrenalina e de cortisol, que são os principais hormônios da ansiedade. E nesse caso, se não tiver controle, a pessoa fica bem preocupada também, né? Entra logo em várias situações. Tem vários tipos de ansiedade, de medo, só existe um. Não, tem sim. Existem vários tipos de ansiedade, né? Na verdade, sim, existe uma variação dentro dos transtornos de ansiedade. Dentro dos quadros psiquiátricos, a gente tem alguns transtornos, os de humor, os de personalidade, os de ansiedade, entre outros. No caso da ansiedade, eles dependem muito da personalidade, da história de vida de cada pessoa. Umas são mais propensas a desenvolver um determinado transtorno por conta das experiências passadas, traumas, as predisposições genéticas e até os próprios traços de personalidade que acabam alimentando alguns sintomas. Então, dentro desses sintomas, desses transtornos de ansiedade, a gente tem o estresse pós-traumático, o obsessivo-compulsivo, a agorafobia, transtorno de fobia social, de pânico, então, estão todos dentro dos quadros dos processos de ansiedade. Mas aquele que Ó, a gente vê mais comum é o de ansiedade generalizada, né? Que é aquele que a gente chama dessa ansiedade comum.
A Mila fez a seguinte pergunta aqui, é como controlar a ansiedade por devorar a geladeira e o armário toda hora? Porque esse negócio tá em casa todo tempo, né? Então toda hora que tá abrindo a geladeira, vai lá, não tá nem com fome, né? Mas acaba querendo, né? Exatamente. Então, deixa eu dar uma pausa. Eu adoro explicar sobre isso no consultório, né? Porque assim, tudo que a gente pensa nos gera um sentimento e esse sentimento nos provoca a ter comportamentos. Então, isso é um ciclo. Eu penso, eu sinto e eu vou agir. E aí, se eu tô em casa, né, tem que ter uma situação. Qual a situação? Estou em casa, ociosa, estou sem fazer nada e eu começo a pensar. Que saco, não tenho nada para fazer, ligo a televisão, só fala sobre coronavírus, fala sobre morte, só fala sobre desgraça, e eu não sei como é que vai ser meu salário, eu não sei se eu vou estar, meu emprego, eu não sei. E você começa a pensar, 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 e isso vai ter que ter uma resposta. A resposta disso vai ser um sentimento. Como você está pensando várias coisas ao mesmo tempo, é bem provável que você também vai ter uma ansiedade, né? Essa mistura aí toda de explosão de sentimentos. E aí, se você tem um pensamento, se você tem um sentimento, você vai ter que ter uma resposta para isso, o comportamento. E aí você está escolhendo o comportamento de comer. Ah, Edmeiro, mas eu não estou escolhendo. Está sim. Então, dentro dessa tríade que a gente falou de pensar, sentir e agir, a única coisa que a gente não briga, que a gente não deve brigar, é justamente o que todos chegam no consultório brigando, com o sentimento. E sentimentos, redundantemente falando, são para ser sentidos. Então, assim, nem tudo que eu penso é verdade. Mas por que eu penso? Porque você é um ser pensante, ora. Então, você vai pensar. Agora, a gente não tem evidência de que nosso pensamento está que é verdadeiro, que ele está correto. Por isso a gente examina e aprende a examinar os pensamentos. E o sentimento? Deixa ele quietinho, elabora, sinta, está com ansiedade, vamos sentir ansiedade. Agora, o que a gente vai fazer com essa ansiedade, aí é um problema nosso. Aí é o comportamento e aí é uma escolha. E a ciência diz, não sou eu, que todo comportamento pode ser modificado. Então, Mila, ao invés de você atacar a geladeira, você pode escolher beber um copo com água. Você pode escolher e dar 5 pulinhos, você pode escolher abrir o WhatsApp ou fazer qualquer outra coisa. E mesmo quando você escolhe não fazer nada, é uma escolha. Então, você pode escolher, sim, dominar o seu comportamento. É aquela questão, né? O que a gente pensa realmente, né, porque a gente escuta muitas pessoas, né? Não pensa o negativo que gera o negativo, né? Então acaba também chegando próximo isso, né? Ó, Sim, sim. tem outra pessoa aqui, a Érica. A Érica colocou: o fato agora do coronavírus, infelizmente já sofri de síndrome do pânico e fiz terapia por um tempo. E agora com o corona desenvolvi até falta de ar. Sei que é psicológico, mas tento me acalmar. Então vê que, porque a gente começa a escutar quais são os sintomas do coronavírus, aí qualquer coisa a gente acha que está também, né? Uhum. Começa a espirrar, já acha que está É. coronavírus, então justamente essa ideia que muitas vezes vem na nossa mente, e a gente precisa ter esse cuidado, né? O pessoal que está chegando agora, o Papo DR dessa semana, né, que acontece todas as segundas-feiras às 20h38, é com a psicóloga Edmeire. Estamos falando sobre ansiedade e desafios, né? Então, muitos contadores que estão aqui, sabe que a gente trabalha muito nessa parte contábil. E por que falar em ansiedade, né? Porque tudo isso envolve no nosso dia a dia, né? E o Papo DR, a ideia dele é a gente trazer várias situações, não somente a parte técnica da contabilidade. Então, hoje a Edmeire está sendo entrevistada aqui com a gente, né, nesse Papo DR de hoje. Então, quais são os principais sintomas que eu começo a saber se eu estou tendo essa ansiedade, Edmeire? Então, né? Nós temos aqueles sintomas que a gente chama dos psicológicos e temos os físicos, que são aqueles mais preocupantes, né? Mas nós temos sintomas desde o medo, a apreensão, a preocupação excessiva, né? Um bom ansioso, que é um bom ansioso, ele está muito preocupado, ele se preocupa muito com o futuro, tem insônia, irritabilidade, agitação, pensamento descontrolado. Mas o que acredito que incomoda mais os sintomas são os físicos, porque ele traz náusea, a dor na barriga, dor no peito, a taquicardia, a sensação de falta de ar, a respiração ofegante. Então, isso pode ser confundido realmente com algumas questões de doenças físicas e deixa a pessoa confusa. É tanto que, normalmente, a pessoa só procura um psicólogo ou um psiquiatra depois que já passou pelo cardiologista, pelo clínico, pelo gastro, ele já passou em várias especialidades e aí os médicos dizem, olha, você não tem nada, seus exames estão tudo ok, e aí é psicológico. Aí eles resistem, 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 depois
chegam até a gente. É Normalmente com o porque quadro já um pouquinho mais avançado. isso é porque, infelizmente, aqui na sociedade que só quem precisa de psicólogo é quem é doido, né? Então tem esse pensamento da sociedade que é errôneo, né? Embora hoje isso já está mudando um pouquinho, graças a Deus, né? Eu digo assim, que antigamente, bem antigamente, as pessoas achavam que o psicólogo era para doido, né? E aí passou um tempo que as pessoas começaram a perceber o psicólogo para permitir que você lhe ajudar a sair do buraco. É como se você tivesse caído no buraco e o psicólogo vai lá e tira você do buraco. E hoje a gente tem um grande número de pessoas que procura o psicólogo para não deixar você cair no buraco. Então, quando ele começa a perceber que, epá, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo lidar muito bem, aí o que é que ele faz? Deixa eu ir no psicólogo. É aquele velho ditado, Inclusive, né? Melhor prevenir do que remediar, né? sim, então hoje as pessoas estão mais conscientes dessa condição do psicólogo como um provedor de autonomia para situações da sua vida. Ó, tem outra pergunta aqui pra gente de Meire, a rotina pode ajudar a diminuir a ansiedade? Criar uma rotina? Sim, ela ajuda ou ela atrapalha, né? Porque a criação da rotina ou a manutenção dela é um comportamento. Então, se a gente estiver dentro de um processo daquilo que eu te falei de pensar, sentir e agir, e isso estiver de uma forma disfuncional, essa rotina vai só provocar aquilo que a gente chama de gatilhos. Né? De repente você mantém um comportamento, esse comportamento ele é gatilho para outros pensamentos, para que te gere mais ansiedade ainda. Então, por isso, o ideal é procurar uma ajuda, né, um especialista, para que você consiga estar formulando, né, esses níveis, essas rotinas, que fique melhor com o seu padrão, melhor com a sua realidade e que você consiga, eu digo que é o grande desafio, né, quando as pessoas chegam no consultório e dizem assim, mas eu não sei o que é que eu vim fazer aqui, eu não sei o que é que o psicólogo pode fazer para me ajudar. E aí eu sempre digo assim, olha, eu não sei qual é a sua expectativa para comigo, mas a minha para com você é fazer você autônomo da sua vida e ensinar você a pensar sobre os seus pensamentos. Aí a pessoa faz, mas como é que é isso? Como é que se pensa sobre os pensamentos? Parece que é algo difícil e realmente não é tão fácil assim não, mas eu costumo dar sempre um exemplo que eles gostam bastante. Eu digo que é igual amarrar um cadarço. Você lembra a primeira vez que você amarrou um cadarço? Ou você já viu alguma criança amarrando um cadarço? Né? A gente tem 10 dedos, mas parece que 10 dedos não são suficientes para amarrar o cadarço. Só que aí a gente vai treinando, até que um dia a gente consegue amarrar o cadarço. Hoje, como eu já treinei bastante, se eu estiver aqui com um tênis, por exemplo, e o cadarço desamarrar, eu não preciso nem olhar para o tênis para poder amarrar esse cadarço, porque eu treinei e fiquei craque, assim como dirigir, assim como andar de bicicleta. Então, o nosso grande desafio é permitir que a pessoa aprenda a pensar sobre o que eles estão pensando, porque são esses pensamentos que provocam esse sentimento e que você está mantendo um comportamento devido a esse ciclo. Então, é o que a gente chama de um ciclo disfuncional. Então, como diz a história, corta o mal pela raiz, né? Isso mesmo. Nós temos aqui mais duas perguntas, vou fazer logo as duas que são bem próximas, que é Certo. da Ana e da Alice, né? Muito obrigado por estar mandando as perguntas, pessoal. Pode mandar que a gente vai conversando aqui. Né? Até uma hora a gente consegue, porque senão o Instagram ele derruba a gente, né? Agora mesmo tem uma pessoa na família que está com ansiedade, o que fazer? Essa é uma pergunta. E a outra é como lidar com a saudade e ansiedade no relacionamento. Tá. No tempo agora do coronavírus, as Só tem, perguntas seriam provavelmente deve assim. ser sim, deve ser, porque como a gente tá, só colocou isso, entendeu? Pode ser que seja no momento da ansiedade em relação, como lidar com a saudade e ansiedade deve ser referente ao coronavírus, né? Certo, então, a gente volta um pouquinho daquela fala anterior. A saudade, o que é a saudade? É um sentimento. E os sentimentos, eles são para ser sentidos. Se está com saudade, sinta, se permita, não se prive de sentir. Sinta o que for para sentir. Agora, o que você vai fazer com essa saudade, aí a gente pode conversar. Um exemplo, né? Tem pessoas que começam a pensar, eu queria estar com meu namorado aqui, como seria bom estar sentindo o cheiro dele, eu queria estar tomando um café com ele, eu agora queria estar deitadinha aqui, agarradinha com ele. Então, esses pensamentos vão te provocar um sentimento aí, e nesse caso de saudade. E aí você tem que ter uma resposta para isso. E a resposta
se você estivesse próximo, seria ir encontrar com ele. Como nesse momento você está confinada, provavelmente ele, e vocês não estão se vendo, então, assim, aquele comportamento que seria mais fácil é o que ele fica ruminando na sua mente, e aí isso vai te deixando também mais ansiosa, porque você não consegue corresponder à expectativa desse seu sentimento com esse pensamento. E aí você tem que provocar, tem que procurar, tem que tentar agora descobrir, né, um comportamento que você consiga dar uma equilibrada dentro desse pensamento com esse sentimento. Mas não brigue com a saudade, porque a saudade é para ser sentida. Não dá para brigar. Agora, o comportamento, sim, você pode mudar. Então, estou com saudade, posso fazer uma ligação. Ou estou com saudade, vou chorar. Ou Mas estou com faz alguma saudade, coisa, né? vou ouvir uma música que lembre do meu namorado, mas vai fazer alguma coisa. Agora, com a saudade, deixa ela quietinha, que daqui a pouco, quando você começar a se comportar, a tendência dela ou é aumentar ou diminuir, né? Que é o que a gente tenta, que é estabilizar. Né? Doutora, com relação aos sintomas, todas as pessoas têm o mesmo sintoma ou muda de uma pessoa para outra? Em relação aos sintomas, não, os sintomas, né? Todo mundo tem esses sintomas, né? As pessoas, eles são os mesmos, mas eles se manifestam de formas diferentes nas pessoas. As pessoas vivenciam esses sintomas de forma diferente. A manifestação pode envolver acessos de raiva, de distúrbio de sono, enquanto para outros sintomas pode ser totalmente físico, e inclusive aquelas pessoas que tipo, vai fazer uma apresentação e você diz assim, você estava tão tranquila, você não sabe como é que eu estava por dentro. Eu Por estava aqui dentro. fervilhando, eu estava aqui morrendo de ansiedade, estava aqui de um jeito. Então, assim, os sintomas em si, todos são os mesmos. Agora, a forma que vivencia é diferente de uma pessoa para outra. Ah, entendi. E assim, é bem interessante, assim, porque as pessoas quando estão fora não sabem o que a gente está sentindo, né? Então aí, Uhum. às vezes, é tanto que depois quando você começa a comentar com a pessoa diz, então você fingiu tão bem que estava tão segura naquele momento, então, né? Porque é justamente esse controle que começa a ter, né? Então, e uma coisa bem Exatamente. interessante que às vezes eu vejo, né? Que até a Alba está comentando, né? Dilma Alves está comentando que a música, no caso dela, dá certo. Então, usa a música para Sim. poder justamente controlar a ansiedade. E a É um ansiedade, assim, a excelente gente está recurso. falando de ansiedade, é um bom recurso. A gente está falando da parte de ansiedade agora devido ao coronavírus, mas a ansiedade ela sempre existiu e em todos os momentos ela acaba existindo, né? E aí um dos casos que eu vejo muito, que a gente trabalha com consultoria financeira, né? Então, um projeto mesmo que a gente tem onde a pessoa não consegue trabalhar, não consegue desenvolver o seu trabalho porque está com algum problema. E aí vai para o assistente social ou para o psicólogo da empresa e aí percebe que aquele problema que está ali é de um problema de ansiedade, que não consegue desenvolver o trabalho porque está pensando nos cartões de crédito, está pensando na fatura de energia, na fatura da DESO para pagar e não desenvolve bem o trabalho. E aí marca com a gente uma consulta financeira para poder verificar a situação financeira da pessoa e tentar tirar ela, né, dessa situação financeira. Então vê que a ansiedade está ligada a todas as áreas, né? Claro, com certeza. E é exatamente isso que muitas vezes acontece. Um outro fator bem interessante é que as pessoas chegam ao consultório e normalmente eu vou dizer que 95%, vou ser generosa, vou dizer que 95% das pessoas que chegam e a gente pergunta assim, mas o que te trouxe aqui ao consultório? Aí a pessoa vai lá e diz, foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, 95% logo depois muda de ideia. Diz, não, não era aquilo. Um exemplo, eu vim aqui por conta do meu marido, que eu não estou aguentando mais, porque ele está muito chato e as situações lá em casa estão complicadas e a gente vai ter que separar. Por quê? Por quê? Quando a gente começa a desenrolar essa história, aí logo a pessoa muda de ideia. Aí diz, realmente, sim, eu percebi que tipo, o problema é meu. Sou eu mesma, o problema é o financeiro, o problema não necessariamente é o marido. Mas como a gente tem aquele ciclozinho do pensar, sentir e agir, então, diante de uma situação, eu começo a pensar, tipo, a culpa é dele, por causa dele que eu estou passando por isso. E aí começa a alimentar pensamentos que não são verdadeiros, e aí você começa a ter o sentimento e o comportamento vai ser sempre descontar lá no próprio marido. E aí, depois disso, você começa a perceber que realmente é aquela situação que você trouxe, a gente chama isso de pano de fundo. Não é a verdadeira situação. Como muitas questões do financeiro também, né, que você acabou falando aí.
É isso mesmo. Ó, a Simone está colocando aqui, a ansiedade para mim é um grande problema, todos os sintomas psicológicos e físicos eu sinto e tenho até a sensação de que vou morrer. O Alice pediu para que a live fique salva nos stories. Alice, a gente vai ficar com a live sim, salva nos nossos stories, né? Mas aproveita também esse momento, chama aí os seus amigos com o aviãozinho e vai clicando aí no coraçãozinho que aí o Instagram vai convidando mais gente, certo? E se tiver alguma pessoa que tem interesse que assista agora ao vivo, que faça alguma pergunta para a doutora Edmeira aqui com a gente, convida aí, né, clicando no aviãozinho. Então serve não só para ti, para todo mundo que está assistindo a nossa live, certo? Então fica aí à vontade. Chegou uma pergunta para a gente, porque a gente fez o seguinte, Edmeira, antes da gente fazer a live, a gente fez algumas perguntas, né? Perguntando nos stories o que é que o pessoal queria saber muito. E uma das questões que chegou muito para a gente é que como controlar essa ansiedade, se eu preciso ou não fazer a rotina, no caso, quando eu não tenho, quando eu estou em casa, mas eu não estou em home office, porque tem algumas pessoas que estão em casa e estão em home office. Eu mesmo estou em home office, eu acho que ficou pior, porque eu trabalho mais do que antes, né? Porque se eu trabalhava 8 horas, agora eu estou trabalhando 12, 13, né? Mas tem pessoas que estão em casa, mas não estão fazendo nada. Nem aí só quer assistir jornal, só quer estar. Se era interessante fazer uma rotina mesmo de como se estivesse trabalhando, se isso ajuda ou não essa ansiedade, entendeu? Com certeza, com certeza. Entre as dicas que eu tenho dado às pessoas é que crie uma nova rotina a partir da sua realidade. Então, tenha hora para dormir, hora para acordar, hora para as refeições. Se está de home office, determine um tempo para o home office, mas um tempo para o seu lazer. A questão do noticiário, a dica que eu sempre dou é que escolha pelo menos uma vez ao dia, se atualize sobre a doença e depois esqueça, não fique vidrada no noticiário, porque senão você vai ter, vai ser um fator gerador de ansiedade para você muito forte, porque a gente só começa a ver desgraça, embora agora tenha mudado um pouquinho, né? Agora eles esqueceram É. um pouquinho o foco da morte, agora está um pouquinho no foco do financeiro, mas que acaba atingindo a gente também do mesmo jeito. Então, assim, a dica que eu dou é sempre que procure pelo menos uma vez por dia, ver essas informações e depois desconecte. Mas tire o horário para fazer a maratona de série, maratona de filmes. O contato social é importante, nós somos seres humanos, nós vivemos em sociedade, nós dependemos do contato com o outro. E embora esse contato ele não está sendo físico, mas ele pode e deve ser através agora das redes sociais. Vamos nos utilizar das redes sociais para isso. Então, chamar os amigos, chamar a família. Acho que a semana passada eu estava nesse movimento, né? Trabalhando também em casa, que estou atendendo todos os dias online. E aí chegou um dia que eu digo que assim, tem horas que parece que a gente tem um anjinho que acalma, né? Mas tem horas que a gente tem um diabinho que vem lá e alarma a gente. Então a gente fica sempre nesse controle do anjinho e diabinho. Então quando o anjinho tá bem, quando o anjinho está muito próximo, então a gente fica mais tranquilo, não, isso vai dar tudo certo, vai passar, é só um momento, isso não é para sempre, daqui a pouco está tudo de volta ao normal, é necessário, mas tem horas que o diabinho vem, atenta de verdade, e aí estou cansada, estou estressada, quando a gente está em casa, trabalha, quem tem filho, tem marido, tem comida, tem casa, e etc, etc, etc. Pronto. Então, a gente fica sempre nesse pilar aí do anjinho e do diabinho. Então, por isso que a rotina ela é necessária para fazer. E aí, a semana passada, eu acabei fazendo isso. Quando foi no final, trabalhei o dia todo. Quando foi no final do dia, saí chamando algumas amigas e alguns parentes. E o que foi que aconteceu? Eu disse, quero bater papo. Vamos bater papo agora virtual. Preciso bater papo virtual. Em algumas até disse, vamos tomar o café virtual. Eu tomo café daqui, você toma daí, mas vamos tomar esse café. Porque é necessário. É Isso mesmo. necessário para a nossa Aqui saúde mesmo. emocional. Foi uma coisa bem interessante a senhora falando isso, né? Que a gente aqui da Dias Rosa, semana passada, a gente fez o seguinte, no meu Instagram, a minha esposa, Michele, né? Então, ela gosta muito de cantar e minha sobrinha também gosta de cantar. A gente resolveu fazer um karaokê com a live de karaokê. Pronto. E aí o pessoal às vezes não entendia, né? Mas chegava lá, entrava o quê? O professor Rodrigo com a live de karaokê, aí então. Mas o quê? Porque a notícia aqui, então, é a questão de controlar também essa Sim, sociedade para poder não só notícia. claro. E a gente da área contábil, da área financeira,
o que tem de mudança com a gente, um dia desse mesmo acordou com 5 medidas provisórias. Se for acompanhar isso, eu estava vendo que de madrugada eu estava começando a ler medida provisória. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Amanhã, de manhã eu pego, porque senão ficava virando à noite e não ficando. E por isso eu estava dizendo que eu estou trabalhando mais do que quando era fora, porque muda, muda, muda. E toda hora é assim, não é assim, assim, assado. Até outra coisa também, grupos de WhatsApp. E aí, quantas vezes tem um monte de grupo, aí começa a brigar, e vai isso, vai aquilo, daqui a pouco quando tu olha, o grupo não está nem trazendo Desconecta. nada. Então é uma das questões que eu ia Desconecta. te perguntar, como fazer com tanto grupo de WhatsApp? Se isso acalma ou ele piora a nossa ansiedade? Piora, piora, piora. Então, dê prioridade àquilo que realmente seja objetiva com a sua pesquisa. Se você está querendo saber uma informação naquele grupo, se aquele grupo é do trabalho, então, se tem algum assunto pertinente ao trabalho, vá lá, busca o assunto pertinente e caia fora dele. Ah, estou lá num grupo, sei lá, um grupo da faculdade. Então, eu queria saber sobre um trabalho, se um professor passou alguma coisa, vá lá, busque o seu objetivo e caia fora dele. Porque se você ficar, o tempo, né, como estamos mais ou menos ociosos, né, mais ou menos, É. ou escolhemos, né, ou é uma escolha, ficar ocioso é uma escolha, porque a gente tem muita coisa para fazer em casa. A gente E passa o como? tempo inteiro, né, e eu acho que essa história ela veio para nos ensinar muitas coisas e para valorizar tantas outras, como aquela, por exemplo, que a gente sempre fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para aquilo, mas eu não tenho tempo para aquilo. Então, assim, agora é a hora da gente, pegar essas coisas que a gente tanto dizia que não tinha tempo, para buscar novos projetos, novos planejamentos, aquele livro que estava lá guardado, que a gente não lia, as pessoas com quem a gente não falava, vamos lá falar um pouquinho com essas pessoas, mesmo por chamada de vídeo. Então, a gente vai se reinventando com o que tem, é o que tem para hoje. Não, e aquela questão, a gente começa a dar valor às pequenas coisas agora, né? Porque com Sim, essa questão toda porque no dia a dia, no trabalho, é só trabalho, só trabalho, só trabalho, só financeiro, aí acaba fazendo com que a gente, muitas vezes, né, se leve e esqueça das pequenas coisas em casa, com a família, com os filhos, né? É justamente isso. quantos dias a gente não acorda aí reclamando, ai que saco, hoje eu não estava afim de trabalhar. E agora É, a gente acorda quase todos os dias, ai que saudade do meu trabalho, ai que saudade do consultório, é, ai que saudade do café, ai que é. saudade do cheiro daquele espaço, ai que saudade do amigo chato, ai que saudade daquela amiga que só fala besteira, que não me deixa trabalhar direito. Pronto, a gente está Isso com mesmo, é. saudade de tudo. E são a valorização às pequenas coisas e ao humano, principalmente ao humano, né? Isso mesmo. Ó, a Dilma está perguntando se a alimentação interfere na ansiedade. Eu não sei se seria muito da sua área, seria mais na área de nutrição, né? Mas, assim, uma pergunta que ela está fazendo assim, se o tipo de alimentação, ela interfere na ansiedade das pessoas. Interfere, né? Interfere. O nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa, né? Talvez eu não saiba explicar tecnicamente, mas eu vou dar uma explicação, como eu sempre gosto de fazer, com minhas analogias. Meus pacientes sabem que eu gosto muito de trazer essa analogia, é por isso que eu sou apaixonada pela terapia cognitivo-comportamental, porque ela é diretiva, ela é rápida, diretiva, objetiva, ela não tem muito mimimi, a gente pode estar se utilizando dessas analogias. E eu digo os doces, por exemplo, né? Os doces, os açúcares, eles atingem o sistema de recompensa, então é sobre esse sistema, quimicamente, falo que eu não vou saber te explicar, mas assim, você come agora um pedaço de chocolate, então aí esse chocolate atinge lá seu sistema de recompensa. E é claro, né, assim, é a base, inclusive, do fisiológico. Comer, beber, dormir e sexo, eles são as bases fisiológicas do ser humano. Então, eles ativam o nosso sistema de recompensa. Por isso que comer é tão bom, por isso que beber água, né? Não estou falando de álcool, mas que se hidratar é tão bom, por isso que dormir é tão bom, por isso que sexo é tão bom. Por quê? Porque eles ativam o nosso sistema de recompensa. A questão é que, quanto mais ativa esse sistema de recompensa, ele vai querendo cada vez mais. Ele vai querendo cada vez mais. É por isso que os adolescentes mesmo, que ficam desregulares, né? Dormem, às vezes, a noite inteira e se deixar dormir o dia inteiro. Porque quanto mais eles dormem, mais eles têm prazer com o sono que têm. Se a gente come algo muito saboroso, né? Agora na Páscoa, come um chocolate. A gente, não, vou comer só um pedacinho. Na hora que esse pedacinho atinge o sistema de recompensa, ele faz,
Opa, Quero mais. que delícia, isso eu quero mais. Aí você dá outro pedacinho. Aí daqui a pouco ele vai dizer, esse pedacinho está muito pouco, eu quero um pouco mais do que isso. Aí você vai lá e dá 2 vezes mais. Aí ele começa a comer e daqui a pouco ele faz, tá muito pouco e eu quero mais. E aí você nem percebe, está alimentando seu sistema de recompensa. É isso Então mesmo. Vamos lá, interfere sim. pessoal. Então, aí a resposta interfere. Aproveitando, já que está falando de alimentação, nós vamos ter um dos papos DR, vai ser justamente sobre alimentação e imunidade, como cuidar isso durante a pandemia, certo? Nós vamos ter um dos papos DR, vai ser justamente sobre esse tema com a nutricionista. Então, pessoal, quem está chegando aqui agora, estamos hoje no nosso Papo DR, né, com a doutora Edmeira, ela é psicóloga, estamos falando sobre ansiedade e desafios nesse tempo de coronavírus. Faço o convite a vocês, curtam aí o Instagram da doutora Edmeira e também o Instagram nosso, da Dias Rosa, né, e sempre às segundas-feiras, às 20h38, certo? Nós começamos com o Papo DR. Então, esse 38 gera confusão. Geralmente o pessoal manda mensagem pra gente, por que 38, né? 20 e 38. Já tivemos já até alguns aqui que mandam mensagem, vocês fizeram o panfleto errado, tá saindo 38. Mas Isso, é isso mesmo, é aconteceu 20 e isso. 38. Então, sempre vai acontecendo. Ó, então, um grande abraço a todos vocês, pessoal, sejam todos bem-vindos. Uma pergunta que tem chegou aqui para a gente também é da Thaís, perguntando como controlar a informação negativa que chega, né? Como eu posso fazer para não me contaminar com essas notícias todas negativas? Então, isso é um exercício. Thaís, você precisa de terapia. Thaís, vai urgente para a terapia, para você aprender a pensar sobre o que você está pensando. Nem tudo que você pensa é verdade, mas você pensa porque é um ser pensante. Então, você tem que examinar. A gente costuma dizer que a gente vai buscar evidências se esses pensamentos são realmente verdadeiros. Porque a partir disso aí você começa agora a sentir, a evoluir esse sentimento que esse pensamento está gerando ou a diminuir. E é como aquele exemplo do cadastro, né? Parece que é difícil, mas depois mas nele você acostuma e faz no automático. Então, se eu estou pensando, né, que isso vai aumentar, então quando isso vai passar? Aí você começa a pensar, por exemplo, sobre o controle. Você tem controle sobre o que está acontecendo? Não, não tenho controle. Então, se você não tem controle sobre o que está acontecendo, você não tem como dar ênfase ou catastrofizar esses pensamentos. Ah, mas ele vem. Então, é um exercício de resposta, né? Aceite a situação, né? Aceite a ansiedade, aceite o momento, aceite que essa situação está fora do nosso controle e o que eu quero dizer é assim, você tem que se concentrar em respostas racionais e não emocionais para qualquer situação de problema. Então, assim, é um momento, daqui a pouco vai passar, isso não é para sempre. Então, comece a se responder dessa forma que você vai começar a ter sentimentos mais positivos em relação a isso. Ó, outra pergunta que chegou aqui, doutora, é da Clésia Rabeiro. Um grande abraço, Clésia. Eu sou ansiosa, mas consigo me controlar. Porém, eu perco peso facilmente. O que eu tenho que fazer? Então, o caso dela é o contrário, né? Ela diz que se controla, mas perde peso. Por causa do comportamento. É bem provável que o comportamento dela está sendo não comer. Porque mesmo quando a gente escolhe não executar um comportamento, é uma execução, mesmo quando eu digo não ou quando eu não aceito fazer. Agora, se ela está sendo medicada, né, seria interessante ela fazer uma avaliação sobre essas medicações, porque algumas medicações, elas realmente mexem com a questão do peso, tanto no ganho quanto na diminuição do peso. Então, aí vai você em relação a essa questão. Se quiser depois conversar melhor sobre a medicação, no privado, mandar alguma resposta, estou à disposição. Pronto, isso mesmo. Então, é isso bom. Então, o Papo DR de hoje está bem assim. Eu acho que tá o Papo DR que mais teve pergunta, viu, doutora? Então, o Papo DR Que está bom! bem. Que bom, estão bem interagindo mesmo aqui, né? Então, a gente fala muito sobre ansiedade, né? Na sociedade tem conversado muito sobre ansiedade. O pessoal, eu tenho um problema de ansiedade, tenho síndrome do pânico, tem vários nomes que se dão. E aí, existe algum, sabe dizer se algum dado que, com relação a essa incidência no nosso país, algum dado estatístico em referente a isso, sabe dizer pra gente, doutora?
Sei sim. Bom, hoje em dia, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela tem sido considerado o mal do século, né? O transtorno de ansiedade tem deixado muitas pessoas com... A ansiedade tem deixado as pessoas com muita dúvida do seu dia a dia, porque, embora seja possível tratar, é preciso conviver com essas questões de ansiedade por longos períodos, né? A ansiedade ela está cada vez mais comum em nossa sociedade, né? O último estudo, salvo engano, foi de 2017, que eu tive acesso, o Brasil ocupou a primeira posição. Nós somos o país do mundo com maior número de ansiosos. Então, o que a gente sabe é que em cada três pessoas, a cada três pessoas, uma vai sofrer com ansiedade ao longo da vida. E no consultório, hoje, é o que mais aparece no consultório de psicologia são os transtornos de ansiedade. O Brasil, ele tem uma média que é de 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. Isso daria 9% do total da nossa população. A taxa mundial ela é em torno de 3 a 3,6%, ou seja, nossa taxa é quase 3 vezes maior que a taxa mundial. Então, temos um alto número de ansiosos no Brasil. Que é então é interessante, tá vendo? Então você vê e assim, a ansiedade é algo que a gente acaba tendo e não percebe, né? Que a gente assim vai ter, Sim. acha, não, é só isso, é só aquilo e acaba pensando que não se trata. Mas assim, a ansiedade tem um tratamento que eu posso fazer? Existe remédio, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Sim, sim, sim. É, existe o tratamento só comportamental, né, só psicoterápico, e existe o tratamento medicamentoso e a combinação dos dois, na maioria dos casos, é a melhor situação. Essa ansiedade excessiva em forma de transtorno deve ser tratada para não desencadear outros transtornos mentais. Eu costumo dizer que é um combo, né? Você começa com uma ansiedadezinha e daqui a pouco você desenvolve um transtorno de pânico, daqui a pouco você está com ansiedade generalizada, daqui a pouco você está com depressão e um vai chamando o outro. Então, é preciso ser tratada, né? E quando houver necessidade de medicação, é uma outra coisa que a gente vê muito, é a resistência das medicações. As pessoas têm muitos tabus, achando que a medicação vicia. Então, hoje a gente tem medicações que, que a gente chama de terceira geração, que são medicações que elas não viciam de jeito nenhum, que o tratamento é um pouquinho extenso, mas elas funcionam e a pessoa consegue viver e ter resultados excelentes com essa medicação. Eu costumo também dizer bastante que é igual a terapia, a psicoterapia com a interação medicamentosa, é igual uma criança com febre, né? A criança está com febre, então a gente vai lá e, do primeiro passo, dá um dipirona, um alívio, um dipirona, depende do que a criança toma. Vai baixar a febre? Vai, com certeza vai baixar a febre. Mas a criança ficou boa? Resolveu todo o problema da criança? Claro que não. Ali é só um paliativo para que diminua as sensações de sofrimento que aquela criança está tendo, que a febre deixa, como molinha, a criança fica irritada, chora bastante, mas a gente tem que investigar o que causou aquela febre. Então, é como se a, a medicação ela fosse essa dipirona, né? Então ela vai combater esses sintomas, mas a psicoterapia é que vai identificar o que causou aqueles sintomas. Por exemplo, não tem um remédio para... Não tem remédio milagroso, né? Não tem um remédio para fazer você gostar de alguém, não tem um remédio para você ser melhor, não tem um remédio que faça você conviver melhor no seu trabalho. Não existe essas pílulas mágicas. Existem comportamentos, né, que você consegue modificar, criar novos hábitos a partir da medicação, que a medicação lhe deixa estável, com você estável, com essa medicação lhe deixando com as questões psicológicas estáveis, você consegue mais rápido essa mudança. Então, é um casamento perfeito quando há necessidade. Claro, né, psicólogo não cuida de medicação, mas eu digo que nós psicólogos, né, lidamos com pessoas todos os dias que usam medicação, então a gente tem que sim que entender, a gente não prescreve medicação, mas a gente precisa entender, compreender o efeito colateral, o sintoma que cada uma dessas medicações acontece.
mesmo porque o psiquiatra, ele vê um paciente de mês em mês, depois de 3 em 3 meses, e a gente que acompanha o paciente semanal, então a gente vê quando o paciente está irritado, quando ele engordou, quando ele emagreceu, e é isso que faz esse casamento fluir cada vez melhor. Entendi. E assim, doutora, vamos dizer o seguinte, eu estou no local e uma pessoa está tendo a crise de ansiedade, que é uma pergunta que a Dilma está fazendo assim. Eu que estou presenciando, como eu devo lidar vendo uma pessoa tendo uma crise na minha frente? Tá. Normalmente as pessoas dizem assim, respire, respire fundo, respire fundo. Não, 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 não respira fundo. Né? Precisa respirar, claro que precisa respirar, mas precisa respirar lentamente. Você respira lentamente e solta o ar mais lentamente ainda por um tempo maior. Se você respira rápido, né, a gente chama isso de hiperventilar, isso vai te deixar mais nervoso ainda. Então, uma coisa vai acionando outra, que vai acionando outra. Então, de repente, você está com um sintoma, que começa quase sempre com a questão da respiração, e daqui a pouco você começa os batimentos cardíacos, daqui a pouco você começa a prestar atenção que sua mão está formigando, seu pé está formigando, e você não consegue sair do lugar, e aí você começa a hipervalorizar os seus sintomas físicos. E aí eu digo assim, o foco você, principalmente você sozinho, não espere nem pelo outro, né? Lembra, a ansiedade, ela te permite lutar ou fugir. Então, você pode até fugir. Ah, eu estou no shopping, estou tendo uma crise de ansiedade. Então, eu pego o táxi e vou embora. Não quero ter essa crise de ansiedade, ou pelo menos eu vou ficar em casa, porque eu posso passar vergonha, porque as pessoas vão ver que eu estou tendo uma crise e eu posso desmaiar aqui. Aí você para e começa a pensar. De outras vezes que você já teve crise, você já desmaiou? E quantas vezes você desmaiou, mesmo acreditando, jurando que você ia desmaiar? Quantas vezes você acreditou que ia morrer naquele momento por conta de uma crise e você não morreu, você está aqui hoje? Então, assim, é por isso que a gente ensina a pensar sobre o que você está pensando. A crise de ansiedade, assim como o coronavírus, ela tem um pico, ela tem um tempo. Então, ela tem um tempo e daqui a pouco ela passa. Então, o ideal é você enfrentar. Enfrenta seu medo, enfrenta a situação, porque cada vez mais que você enfrenta, você vai se autoconhecendo e a tendência dessas crises é que são que elas diminuam. Então, o ideal seria que você pare e, ao invés de observar, de dar foco nas suas questões físicas, você começa a observar o que está à sua volta. Um exemplo, se você está no seu trabalho, né? É claro que talvez você não consiga, estou escrevendo um e-mail lá para o meu chefe ou para o cliente, pode sair alguma coisa errada, para com isso aí. Mas você pode levantar, beber uma água, você pode começar a perceber, sei lá, quantas pessoas estão com a postura, sentada com a postura errada. Quantas pessoas estão mexendo no celular naquele momento? Se você estiver no trânsito, né? Quantos carros amarelos estão passando aqui perto de mim? Então, assim, tira o foco sempre do eu e começa a colocar o foco no externo, porque a tendência dela é que ela passe mais rapidamente. E sempre lutando com ela e não fugindo. Lutando não, né? Aceitando. A palavra, na verdade, assim, a ansiedade ela prepara para fugir ou para lutar. Aí eu digo assim, aceite. Brinco até no consultório, aceita que dói menos. É o que a gente tem que fazer com ela, porque quando você aceita, você consegue lidar, você fica amiga dela e a tendência dela é ela deixar de te perturbar, né? Ou ela vai perturbando cada vez menos, porque você já conhece. Ela está chegando aqui. Ah, já sei que ela vai me deixar com o coração palpitando. Sim, ela vai palpitar aqui o coração, mas eu já sei que eu não vou morrer por isso. Ah, daqui a pouco eu vou começar a ficar com falta de ar. É impossível num lugar desse faltar ar aqui para mim. Então, eu já sei que não vou ficar sem ar. Então, você começa a responder, a trazer respostas para as perguntas que surgem ao seu pensamento. E você vai ver que vai ficando cada vez melhor. Entendi. É aquela questão, né? Como apelido, né? Quanto mais a pessoa dá apelido pra você, você fica com raiva, mais ela vai apelidar, né? Então, assim, Sim! é como fosse isso, né? Para isso, É, um minutinho só, para isso eu tenho uma outra condição. Eu digo assim, ó, só existe um opressor se alguém se coloca à condição de oprimido. Então, só existe um opressor se alguém se coloca à condição de oprimido. Então, isso nesse mesmo. caso, se você traz um apelido, sei lá, chega uma criança, né, e diz assim com outra, ah, cabeção. Aí você se incomoda, ah, aí cai. Aí, Ah,
ele não gosta que chame de cabeção. Você vai lá de novo, cabeção. E aí ele fica, ou seja, um opressor e um oprimido. A partir Isso do mesmo. momento que essa pessoa aprende a sair dessa posição de oprimido, e sair da posição de oprimido não significa agora virar opressor do outro, mas sim colocar numa condição de igualdade, quando o outro fizer assim, cabeção, e você, lá, cabeção, ué, o que está acontecendo? Lá, cabeção, lá. Aí ele vai embora, porque ele vai ter que procurar uma outra pessoa que se sinta oprimida, porque você já saiu dessa condição. Isso a gente vê muito nas relações marido e mulher, nas relações de irmãos, a relação nas relações das organizações, nos trabalhos. A gente vê muito essa questão do opressor e do oprimido. Isso mesmo. Doutora, como é que eu fico sabendo quando eu preciso de uma ajuda especializada? Como é que eu começo a descobrir isso em si? Quando a gente começa a ter prejuízos sociais. Eu não estou conseguindo executar minhas funções de trabalho, eu não estou conseguindo mais sair de casa, eu não estou conseguindo mais manter minhas relações sociais, e aí é um sinal de alerta. Opa, né? Eu preciso ter vida social, né? Isso está me comprometendo. Se está comprometendo, está me dando prejuízo social, é uma hora que eu preciso procurar ajuda. Mas eu fazer assim, poxa, me identifiquei com alguma coisa aí que a Edmeire falou. Será que eu preciso procurar um tratamento ou não? O que a gente vai precisar entender dessa ansiedade é tipo, se ela é um quadro leve, moderado, se é grave, e para isso a gente considera alguns parâmetros, né? A gente tem que ver o impacto que isso causa na vida da pessoa, tanto nos relacionamentos com outras pessoas, quanto na parte profissional, o nível de sofrimento que isso traz, né? Que é o impacto com aquilo ou não, a frequência com que isso tem acontecido. Quando é que você se percebeu que está ansioso? Faz um mês. Aí o outro faz, não, isso já me acompanha, vixe, há um ano. Tem um ano que eu já estou assim. Então, você já deve estar num nível bem mais elevado, né? Então, tem algumas pessoas que realmente ainda são bem resistentes ao tratamento, psicoterápico também, tem outros que dizem assim, eu vim porque minha mãe mandou, eu vim porque meu marido mandou, eu vim porque disseram que estava precisando, mas eu sei que psicólogo não resolve nada, e também eu não vou tomar remédio, que eu não vou ficar viciado. Então, aí é a hora de você começar a ver o grau de comprometimento que você está passando, e aí a gente vê se faz o casamento com a psiquiatria ou se fica só com a psicologia. Isso mesmo. Ó, pessoal, Papo DR, então, doutora, estamos já quase em uma hora, viu, de papo. Então, Já? assim, já quase uma Rapidão. hora. Daqui a pouco a gente vai, estamos indo para o final. Então, as pessoas estão aqui falando, né, ótima profissional, tal. A gente sabe justamente disso. Obrigada. Então, pessoal, vocês tiverem algum tema, pode mandar para a gente no direct, pessoas que vocês possam indicar também, né? A doutora mesmo, ela veio porque um espectador nosso sugeriu que a gente fizesse uma live com ela, né? Porque já conhece o trabalho, então entrou em contato com a gente. Então, estamos abertos a vários temas. E a próxima live, pessoal, vai ser no dia 20, também no mesmo tema, que vai ser saúde mental em tempos de coronavírus. Vai ser com a doutora Lécia também, certo? E no dia 27, né, como acontece toda a live, toda segunda-feira, às 20h38, vamos falar sobre alimentação e imunidade, como cuidar durante a pandemia, que vai ser com a Daniele Brandão, nutricionista. Então, essas vão ser as lives agora do mês de abril. Então, justamente que eu convido todos vocês para assistirem todas as segundas-feiras. Coloca na sua agenda às 20h38, que o nosso objetivo é passar informação de qualidade, educação de qualidade para todos vocês, né, para que a gente possa melhorar essa sociedade. Então, o nosso lema é justamente melhorar a sociedade através da educação. Doutor, eu vou fazer mais uma perguntinha para Eu poder. queria complementar uma Pode pergunta de falar. alguém que teve aí, que ela falou que já tem todos os sintomas e tem uma sensação de morte. É bem provável que o que ela tenha seja o transtorno de pânico, né? Que é basicamente a diferença entre a ansiedade e o pânico, né? O pânico é quando ele já está no extremo e a pessoa tem a sensação iminente de morte.
né? É basicamente a diferença entre as questões só com ansiedade, quando é só uma ansiedade, e quando ela já passa a ser um transtorno de pânico. É a Ah, característica principal que a gente que chama atenção. Eu não lembro qual foi entendi. a espectadora que É, falou, teve alguém mas que falou isso mesmo, que sente até chegar a achar que vai morrer, é. isso, exato. Então é porque é bem provável que ela já tenha dentro de, já ela já pegou o combo. Era só uma ansiedade, que essa ansiedade já chamou o transtorno de pânico para ela e que se ela não cuidar, que vai chamando outra, que vai chamando outra e por aí vai. Então, essa sensação a gente pode ser porque no momento que teve que ter iniciado, não começou a fazer o trabalho em si. Exatamente. E aí começa a alimentar um pensamento e o pensamento como verdade, você não conseguiu fazer uma triagem daquilo que é um pensamento verdadeiro para aquilo que é um pensamento não verdadeiro, né? Mas você acredita fielmente, porque ele surgiu na sua mente, ele é automático, e você começa a alimentar aquele pensamento como verdadeiro, até que depois, né, de algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, a gente consiga mostrar que realmente aquele pensamento, você descobre que aquele pensamento ele não é tão verdadeiro quanto você pensava. É como aquela questão, né? Não, uma gripezinha, eu tomo aqui em casa, daqui Uma a pouco vira uma gripezinha. pneumonia, né? E aí não sabe o que foi, né? Exatamente. Doutor, a Ana aqui perguntou o seguinte, baixa estima tem a ver com ansiedade? Eu senti baixa estima. Uma pode levar a outra, né? São questões psicológicas, né? A baixa autoestima, ela pode estar correlacionada a alguma situação que te leva à ansiedade, né? Ela não tem nenhuma referência diretamente, mas ela pode estar embutida dentro dessas questões, como eu digo, que uma é combo de outra. Você começa a ter uma coisa que vai surgindo outra, que vai surgindo outra, que vai surgindo outra, e nada impede que a sua ansiedade, né, te deixe em algum momento insegura para isso, porque ansioso que é ansioso gosta de ter controle das coisas, né? Que o grande processo do ansioso é esse, é ter o controle sobre a situação. E, inclusive, sobre o coronavírus agora, o que deixa os ansiosos mais ansiosos ainda é essa impotência de controle. Eles conseguem ter a consciência que não tem controle sobre a situação, mas o controle é a garantia deles não sofrer. Então, é por isso que eles querem estar antecipando tudo na vida. Eles antecipam tudo porque eles querem ter a resposta de tudo, eles querem tudo no controle deles. Quando isso não acontece? Quando isso não acontece, né, aí eles sofrem, e sofrem bastante, e é por isso que grande parte dos ansiosos estão sofrendo bastante agora dentro do confinamento, por essa falta de controle. Não temos controle sobre isso. Isso mesmo. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, que só faltam 3 minutos antes do Instagram derrubar a gente, né? Então, quero agradecer a todos vocês. Puderem, mande essa live, vai ficar gravado nossa história para seus amigos, para seus colegas. Vamos transmitir essa live para todo mundo, para que todo mundo consiga controlar essa ansiedade. Curta aí o Instagram da doutora Edmeire, curta o Instagram da Dias Oz. Então, toda semana, toda segunda-feira, às 20h38, com temas diferentes para vocês. E aí, doutora, nós temos somente 2 minutos. Eu vou deixar a senhora fazer as considerações finais antes que o Instagram derruba aí a gente. Certo. Eu gostaria de falar sobre uma técnica, uma técnica mnemônica que eu gosto muito de usar, né, nos quadros de ansiedade, gosto bastante de ensinar as pessoas, vários psicólogos usam, ela se chama Acalme-se. Então, ela é mnemônica porque cada letrinha dessa se refere a regra mnemônica, cada letrinha dessa palavra, ela se refere a uma situação. Então, assim, eu vou ser bem breve para que vocês entendam. Acalme-se. O primeiro A é aceite a ansiedade, né? Porque a maioria das pessoas não acreditam muito nessa ansiedade. Então, assim, aceitação, lembra, aceita que dói menos. É melhor você ter como amiga do que como inimiga. Você precisa dela. E o C, contemple as coisas à sua volta. Quando a gente está ansioso, é normal que a gente a gente hipervalorize o que a gente está sentindo. Então, pare e comece a verificar as coisas ao lado. A cor de uma roupa, uma flor, a natureza, o céu, as nuvens, o formato que as nuvens fazem. Faça qualquer coisa, contemple o que está à sua volta para você tirar o foco de você.
O outro A é haja com a sua ansiedade, né? A ansiedade é uma reação de luta e fuga. Então, você escolhe se vai lutar ou se vai fugir. Nesse caso, lute com ela, né? Esteja ali com ela e conhecendo o grau da sua ansiedade. O L, liberte o ar dos pulmões lentamente. Lembra, não respira rápido, né? Porque senão você vai ficar mais ansioso ainda, com a sensação de afogamento. Então, a situação é respira lentamente e solta mais lentamente ainda. O M significa mantenha os passos anteriores, aceitando, contemplando, agindo e respirando. O outro é examine seus pensamentos. Lembra, aprenda a pensar sobre o que você está pensando. Então, é bem natural o ansioso desenvolver pensamentos negativos. Então, comece a examinar